Então, nessa aula, eu queria, então, finalizar essa parte aqui de grandezas conservadas, invariantes, etc. E eu vou falar um pouco de dinâmica. Então, eu separei aqui, quebrei isso aqui em quatro tópicos, vou falar um pouquinho de equações de movimento novamente. A gente vai ver uma maneira alternativa de escrever essas equações de movimento através desse operador liouvilleano, que é um operador bem estranho, mas que a equação escrita em termos dele fica realmente muito parecida com a evolução temporal da mecânica quântica. Então, novamente, é uma forma de fazer essa analogia para a gente ir tentando ver esses paralelos. Depois eu vou fazer, então, a evolução temporal de distribuições no espaço de fase, um pouco de mecânica estatística clássica, e depois eu vou, no finalzinho, eu vou voltar a falar no teorema de Liouville, de conservação de volumes, de um ponto de vista um pouco mais geral, que não é necessariamente hamiltoniano, é o teorema demonstrado para a teoria de sistemas dinâmicos gerais. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos começar, eu deixei algumas coisas já prontas. Então, equações de movimento. Então, vamos supor que a gente tem uma função, que é uma função das coordenadas, dos momentos e do tempo. Então, essa função, o valor dessa função vai mudar no tempo por duas razões. Primeiro, porque pode ser que eu tenha nessa... Opa, só um pouquinho. Aqui. Eu tenho uma dependência temporal explícita na função, mas também porque ela depende de Q e P, e o próprio Q e P tem uma dinâmica. Por exemplo, imagina que essa função é P2 sobre 2M. Só depende de P, mas o P varia ao longo do tempo, então a energia cinética varia ao longo do tempo. Certo? Então, é uma função arbitrária que depende de Q e P e T. Quem que é du dt? Como que essa função, então, muda no tempo? Então, ela muda no tempo porque o U muda, certo? Então, é du dq, que é ponto, para cada grau de liberdade, somado em K, mais du dpk, pk ponto, somado em K de novo, mais a derivada parcial, caso a função dependa explicitamente do tempo. Se a gente usar as equações de movimento agora, Q ponto é dh dp, P ponto é menos dh dq, então, novamente, está somado em K, e a gente vê que aqui aparece o Cauchy de Poisson entre U e H. Então, du dt, a gente pode escrever como Cauchy de Poisson de U com H, mais a derivada parcial de U em relação ao tempo. Então, é uma forma de escrever essa dinâmica por uma função arbitrária. Se essa função for o próprio momento, uma função possível é U igual a QK, uma das coordenadas. Então, a gente aplica essa equação, dqk dt, então vai ser Cauchy de Poisson de QK com H, certo? Não tem a dependência temporal, não tem tempo, U é o próprio Q. E o Cauchy de Poisson de Q com H é dh dp. Se a gente calcular esse Cauchy de Poisson, deixa eu ver... Talvez seja bom a gente fazer... Bom, acho que dá para olhar aqui direto. Imagina que aqui eu tenho esse Cauchy de Poisson, então essa soma aqui, soma sobre K. Imagina que U é QL, só para colocar um índice diferente do índice que está sendo somado, que é o K. Se U for QL, dQL dQK é 1 quando K é igual a L, certo? Senão é 0. É que nem eu fazer dx, dy. Dx, dy é 0. Só quando for dx, dx ou dy, dy. Então, isso aqui vai ser 1 quando K é igual a L e vai sobrar, então, o dH dPL, que é o índice correspondente. E essa derivada é 0, certo? du dpk é 0, porque U é Q e eu estou derivando em relação a P. São coordenadas independentes, essa coisa dá 0. Então, eu só tenho du dpk, que é a derivada correspondente. E aqui é a equação de Hamilton, Q ponto é dH dp. Se U for pk,
aí o que acontece é que a única termo que contribui é esse aqui, certo? Esse aqui vai dar 0, porque eu estou derivando P em relação a Q. Esse aqui dá 1 quando o índice do P coincidir com a derivada. Então, vai dar menos, né, P tem esse menos, dH dQ é a outra equação de movimento. Então, essa forma de escrever, ela meio que condensa tudo isso, vale para qualquer função que dependa de Q, de P e de T. Certo? Então, novamente, se vocês quiserem que eu abra alguma dessas contas com um pouco mais de detalhe, é só falar que a gente faz ele com mais detalhe. Tá? Então, essa mesma conta que eu fiz aqui, du e dt, eu posso fazer também, se eu quiser, naquela notação simplética, né, do espaço de fase, que fica um pouquinho mais compacto, só para a gente ver como é que faz. Então, eu tenho um U agora que depende, né, deixa eu escrever aqui, depende agora de eta, que é o Q e P junto, e do tempo. Quem que é du dt? Eu faço du d eta k, d eta k dt, eta k ponto, somado em k, mais du dt. Então, é a mesma coisa, só que fazendo Q e P ao mesmo tempo. A equação de Hamilton, na notação simplética, qual que é? É eta k ponto, vou escrever aqui embaixo para a gente lembrar. Eta k ponto é jkl del h del eta L. Certo? De forma que o J é aquela matriz que tem o 1 e o menos 1, né, na diagonal contrária. Então, se o eta for um Q, isso vai dar um del H del P. E se o eta for um P, vai trocar o sinal, vai dar menos dH dQ. Então, a gente pode trocar esse eta ponto aqui pela sua forma compacta também, das equações de Hamilton, certo? Isso aqui está somado em K e está somado em L, soma sobre todos os índices repetidos, mais o del T. Aí, isso aqui, você vê, é o produto, né, de um vetor com uma matriz com outro vetor. Então, é o vetor gradiente du d eta transposto para ficar numa linha, a matriz J, e o vetor dH d eta numa linha. Isso aqui é simplesmente uma outra maneira de escrever o cochetes de Poisson de U com H. Se a gente abre esse produto escalar aí com essa matriz no meio, a gente vai ver que isso aqui dá exatamente essa soma que está aqui em cima. A J troca o sinal, inverte Q com P, etc. Então, isso aqui é exatamente o cochetes de Poisson. Só um exemplo simples, né? Se o U for a própria hamiltoniana, que é uma função de Q e P, a gente vê que o cochetes de Poisson de H com H é 0, certo? Porque o cochete é simétrico, é uma coisa menos a outra. Se é a mesma função, ele dá 0. Então, dH dt acaba sendo igual a del H del T, né? Porque esse cochetes aqui é 0. Então, se a hamiltoniana não depender explicitamente do tempo, del H del T é 0, então ela é conservada dH dt igual a 0. Isso, eu tenho um comentário do Alan. Exatamente, isso aqui é muito parecido com a formulação de Heisenberg. Né? Em mecânica quântica, quando você passa a dependência temporal para os operadores, né, o operador passa a depender do tempo, e dA dt, né, o derivado de um operador em relação ao tempo, passa a ser o comutador de A com H mais del A del T. É exatamente a formulação de Heisenberg da mecânica quântica, com o comutador sendo substituído aí pelo parênteses de Poisson. Na verdade, tem um IH cortado que aparece a mais aí também. Então, novamente, isso aqui é uma forma de escrever a dinâmica, né, de um jeito que tem essa cara mais próxima da mecânica quântica, se a gente olhar a formulação de Heisenberg. Professor, diga. Como é que, não sei se dá para fazer agora, mas como é que ficaria isso em notação covariante, contravariante? Então, aqui... Isso em cima e embaixo. Então, aqui eu estou pensando em mecânica não relativística, né? Então,
esses índices todos aqui, eles não têm muita importância, né? Só estão representando, estou enumerando coordenadas. Se você faz uma formulação relativística, primeiro que você não pode trabalhar só com as coordenadas e momentos do jeito que estão, né? Você tem que... Vamos pensar só nas coordenadas primeiro, né? Você não pode ter só x, y, z, você tem que ter o CT também, né? Então, você tem que transformar isso num quadro vetor. Você tem que ver qual que é o quadro vetor momento associado, e essas coisas todas ficam um pouquinho diferentes, mas eu não saberia fazer aqui agora, sem me lembrar, se eu olhar, mas dá para fazer uma formulação hamiltoniana relativística também. Eu não acho que ela é muito utilizada, até onde eu sei, mas dá para fazer. Tá? Aí você vê que essas equações de movimento, né? Por exemplo, se você define um quadro em vetor posição, sei lá, vamos pensar assim, CT menos x menos y menos z, né? O vetor covariante ou contravariante CT, x, y, z. Quando você define o quadro em momento, o quadro em momento não é... Você tem que fazer o dr. O quadro em momento é alguma coisa que é uma massa vezes uma velocidade, né? Então, você tem que pegar uma massa e multiplicar pelo dr e dt, derivado do quadro vetor em relação ao tempo. Para manter isso um quadro vetor também, você multiplica pela massa de repouso e você deriva em relação ao tempo próprio, né? Então, tem detalhes aí que tem que ser olhado com certo cuidado. Mas dá para fazer, dá para formular as coisas também relativisticamente na forma newtoniana. Mas não vou me arriscar a fazer aqui, não, que eu vou me embananar. Legal, professor, obrigado. Professor, Diga. Tentando entender um pouco mais essa função U, né? Uhum. Porque você usou dois exemplos aí, né? Quando ele é Q e quando ele é P. Isso. Que tem as equações de movimento, né? Uhum. Mas ele poderia ser... O que quereria dizer ele ser, então, por exemplo, P vezes Q? Então, seria isso uma generalização das equações de movimento? Ou seja, qualquer função das coordenadas e do tempo vai variar no tempo de acordo com essa expressão, que vai Isso, exato. Isso, exatamente. Quer dizer, qualquer que seja a função de Q e P, pode ser, por exemplo, a energia cinética, a energia potencial, a energia total, qualquer função que depende das coordenadas do momento, elas vão satisfazer essa equação de movimento aqui. As equações de movimento são uma particularidade. Né? Isso, exatamente. Agora, quando que isso é útil? Então, a gente vai fazer uma aplicação disso com mecânica estatística. Né? A gente vai falar o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho um sistema, eu tenho um certo espaço de fases, Q e P, e eu não sei exatamente a condição inicial do meu sistema. Eu conheço a probabilidade do sistema estar na posição Q com o momento P no instante inicial. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade dada por essa função U. Então, U de QP em P igual a zero é a probabilidade do sistema estar nesse ponto QP no instante zero. Como que essa distribuição de probabilidade varia no tempo? Então, se eu conseguir escrever a equação de movimento e resolver, eu vou poder te dar qual que é a probabilidade do sistema estar no ponto QP no instante T. Certo? Então, essa é uma das utilidades desses U's. Né? Quem são esses U's? Né? Então, tanto podem ser coisas como energia cinética, energia potencial, momento angular, coisas desse tipo, como pode ser uma distribuição de probabilidade. Muito interessante, professor. Quer dizer, dada a hamiltoniana, você consegue ver a evolução temporal de qualquer grandeza ali, desde que ela dependa só de Q, P e T. Exatamente. Beleza. Aqui tem essa observação, eu escrevi aqui porque eu não queria esquecer de falar, mas eu já comentei. Esse U de QP, ele varia quando a gente for falar da distribuição de probabilidades, vai ficar mais claro, mas ele varia no tempo por dois motivos. Porque o Q e o P variam no tempo, e porque também pode haver uma dependência explícita do tempo na própria função U.
Então, aqui eu fiz uns exemplos meio bobos aqui, mas, por exemplo, se a hamiltoniana for a partícula livre. Então, você tem uma partícula livre, as equações de movimento a gente resolve, então aqui, e aí eu tenho uma certa função U. Essa função U, eu inventei uma aqui, não significa nada, mas por exemplo, é Q2 mais P2 vezes cosseno de ômega-t. Então, qual que é o U de T? O U de T depende do tempo, porque o Q varia no tempo, o P, nesse caso, é constante, e também porque tem esse cosseno aqui multiplicando, tem uma dependência explícita no tempo, na função também. Né? Então, mesmo que a função não dependa explicitamente do tempo, o Q e o P andam. E se ela depender do tempo, esse tempo também vai passando e vai modificando a função. Tá? Muito bem. Então, quando que essa função é uma constante de movimento? Então, se du dt, então se a derivada total da u em relação ao tempo for zero, então o u vai ser constante, certo? Você dá um valor dela inicial e ela mantém aquele valor constante no tempo. Então, se a gente olhar para a equação completa, deve estar aqui. Então, se du dt é zero, então du dt mais o parêntese poisson de u com h é zero, certo? Ou, se eu passar o parêntese poisson por outro lado, vai dar um sinal de menos, né? Vai ficar menos o parêntese poisson de u com h. Eu posso trocar o h com u para matar esse sinal. Então, a constante de movimento vai obedecer du dt igual ao cochete de poisson de h com u. Vai só matando lá o du dt. Então, essa é a equação que a U satisfaz. Se ela não depender explicitamente do tempo, então ela vai ter que ter parêntese Poisson zero com H para ser constante de movimento. Se depender do tempo explicitamente, eu tenho que resolver essa equaçãozinha toda aí. Certo? Muito bem. Depois, se der tempo, aqui eu faço um exemplo, mas deixa eu seguir. Então, vamos então, voltar e fazer o seguinte agora. Imagina que eu tenho, então, uma função de Q e P, uma função de eta, independente do tempo, né? Que não depende explicitamente do tempo, ela só depende dos Qs e dos Ps. Então, nesse caso, a equação de movimento é mais simples, certo? Não tem aquela parte do du dt. Então, se você dá uma condição inicial, eta zero, você pode, né, o Q0 e o P0, você pode resolver as equações de movimento, e o valor dessa função U no instante t vai depender da condição inicial e do tempo. Certo? Você resolve as equações de movimento, acha o Q de t, P de t, joga lá na sua função U, e você tem a dependência temporal desse U no tempo. Muito bem, vamos imaginar que a gente fez isso, a gente conhece o U em função do tempo, e eu vou expandir essa solução, esse valor U de t, em torno do instante inicial t igual a zero. Fazer uma série de Taylor aqui, em torno de t igual a zero. Então, ela vai ficar assim, ó. U de t é U de zero, mais t vezes du dt calculado em zero, mais T2 sobre 2, D2U de T2 calculado em zero, e assim por diante. Então, expando tudo em torno de t igual a zero. Agora, olha para essa equação aqui em cima. Du dt é o cochete de Poisson de U com H. Então, eu posso substituir esse termo pelo cochete de Poisson, eu pego minha função U, calculo o cochete de Poisson com H, e o resultado disso eu calculo em t igual a zero. Tá? Onde aparecer Q e P, eu ponho Q0 e P0, que é a condição inicial. Certo? Então, é o cochete de Poisson, vai dar uma certa função, eu substituo o ponto inicial ali. A derivada segunda, a gente pode fazer a mesma coisa. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. A derivada primeira é um cochete de Poisson, de U com H. Então, isso aqui é uma certa função de Q e P.
qual que é a derivada disso? Ora, a derivada de qualquer função é o cochete de Poisson da função com H. Então, a derivada segunda é o cochete de Poisson do cochete de Poisson com H. E assim sucessivamente. Cada derivada de ordem mais alta vai ficando um cochete de Poisson um dentro do outro. A derivada terceira, eu tenho que fazer o cochete de Poisson desse cara todo com H. E assim sucessivamente. Então, eu posso escrever a minha expansão, o meu de T, assim, ó, é U0 mais T, cochete de Poisson, mais T2 sobre 2, cochete de Poisson do cochete de Poisson, e etc. Como tudo isso, cada um desses termos, então, cada um desses caras aqui é uma função de Q e P, certo? Que eu obtenho calculando os cochetes de Poisson, que no final da conta eu substituo por Q0 e P0. Eu vou calcular em T igual a 0. Então, eu posso escrever isso aqui formalmente assim, ó. Eu puxo o 0 aqui para frente e encaro essa coisa que eu escrevi entre colchetes aqui como um... deixa eu até corrigir isso aqui. Esse aqui vai ser um cara quadradinho. Como um operador. Então, então, é o 0, eu ponho o 0 aqui no lugar, mais T vezes esse símbolo. Então, isso aqui significa o seguinte: onde tem esse pontinho, você joga o U aqui dentro, faz a conta e calcula em U0. Mesma coisa aqui, e assim por diante. É só uma representação disso aqui, porque se você olhar o que está escrito aqui, o U aparece uma vez só, ele é linear no U, né? O U entra uma vez só, é um monte de hamiltonianos que você vai tendo que calcular cochetes de Poisson. Então, a gente pode pensar nesse cara como um certo operador que você vai aplicar na condição inicial. E ele tem toda uma cara da expansão da exponencial, né? Então, a gente escreve formalmente, então, esse negócio todo aqui, a gente define como essa exponencial do comutador vezes T. Então, é como se a gente... É uma maneira, assim, resumida só de escrever quem que é esse operador grandão aqui, que tem uma cara de um exponencial, mas que não é, né? Um comutador dentro do outro. Então, professor, diga. eu me perdi um pouco, porque ali está o 0 fora do colchete. Isso. Aí Isso. depois está N0. É o 0. Desculpa, aqui é o 0. Isso. Isso aqui é o 0. Obrigado. O 0. Isso aqui é o 0. O 0. Ah, tá, beleza, obrigado. Eu escrevi errado aqui, obrigado. Certo? Então, você vê que esse cara, né, então esse operador, isso é uma coisa formal, novamente, só para a gente olhar de novo, ele tem a cara do operador de evolução quântica, né, que é E a menos I, HT, dividido por H cortado. Então, novamente, dá para escrever a evolução temporal numa cara similar à quântica. Eu vou fazer um exemplo aqui explícito para entender esse processo, porque ele é meio confuso, né? Tem esse monte de cochetes de Poisson um dentro do outro. Então, eu vou fazer um caso explícito aqui para a gente resolver a equação. Eu vou resolver a equação de movimento, num caso muito simples, usando o operador de Liouville, tá? Que é esse sujeito aqui que a gente representa mais compactamente assim. Então, vamos ver. O que eu preciso? Então, vamos pensar que eu tenho uma hamiltoniana de uma partícula no campo gravitacional. É P2 sobre 2m mais G vezes Q. G é uma constante. Então, se eu quiser calcular o Q de T, então o meu U é o próprio Q, certo? Então, eu vou calcular o Q de T. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do cochete de Poisson de Q com H, depois o cochete de Poisson de Q com H, e assim por diante, até infinito. Certo? Eu preciso de todos eles para completar essa série. Então, vamos ver o que dá. Cochete de Poisson de Q com H é Q com P2 sobre 2m. Aqui eu vou abrir uma folha que eu quero calcular esses caras para vocês, porque eu acho que vocês não têm muita prática nisso, mas então é bom fazer alguns aqui na mão. Então, quem que é esse
Deixa eu pegar uma cor azul aqui. Quem que é esse Cauchy de Poisson de Q em P2 sobre 2M? Então, primeiro, o 2M é constante. Sai para cá. Q com P2. Eu tanto posso fazer esse Cauchy de Poisson direto, como eu posso usar uma propriedade, que é essa daqui, ó. Cauchy de Poisson de A com B vezes C, né? No caso, B igual a C, que é o próprio P. Isso aqui é B, Cauchy de Poisson de A com C, mais C, Cauchy de Poisson de A com B. Então, é tipo uma derivada do produto, né? Primeiro você deriva o C, o B fica olhando, depois você deriva o B, o C fica olhando ali na frente. Então, aqui no caso de você ter A com B quadrado, né? Quando B igual a C, esses caras ficam iguais, né? Só que fica 2B A com B. Certo? Então, esse comutador de cima, Q com P2 sobre 2M, fica duas vezes o comutador de Q com P. Então, o 2 cancela, fica 1 sobre M, P, comutador de Q com P. Comutador de Q com P é 1, certo? São variáveis canonicamente conjugadas. Isso aqui dá P sobre M. Tá? Que é o que eu escrevi aqui em cima, resumidamente. Então, usei essa propriedade, que o comutador de P2 é duas vezes o comutador com P, comutador com P, tipo uma derivada do produto. E está aqui. Então, beleza, esse é o primeiro que eu preciso. O segundo, então, está aqui, ó, é o comutador desse resultado com H. Então, é o comutador de P sobre M, vamos fazer o outro aqui embaixo. Opa, vou trocar aqui. Comutador de P sobre M com H. H é P2 sobre 2M. Eu esqueci de um detalhe, né? Mais G vezes Q. O H é tudo isso, né? O H não é só P2 sobre 2M, né? Então, na verdade, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Puxa, esse cara para cá. Em princípio, o que eu tenho que calcular é o H todo, né? Mais G vezes Q. Certo? Acontece que o comutador de Q com Q é zero, certo? G é constante, o comutador de Q com Q é zero, então só coisas que dependem de P não comutam com Q. É muito parecido com o comutador quântico. Então, aqui eu já esqueci a parte em Q, só peguei a parte em P. Agora que eu tenho P sobre M, comutador com H, agora o contrário, né? P com P comuta. Esse pedaço comuta. Ele tem Cauchy de Poisson zero, eu posso jogar fora, então é só Q com P, as constantes saem, G sobre M, aqui é Q. Comutador de P com Q é menos 1, né? É menos o comutador de Q com P, então isso aqui deixa eu já corrigir aqui, menos G sobre M. Certo? E o próximo comutador que eu tenho que fazer é o comutador de menos G sobre M com H. Só que G sobre M é uma constante, né? Comuta com qualquer coisa. Tem Cauchy de Poisson zero com qualquer coisa, porque a gente vai fazer derivadas de constante é zero. Então, isso aqui é zero, e tudo daqui para frente é zero. Então, essa série vai truncar nesses dois comutadores. Certo? Então, eu só preciso calcular o primeiro e o segundo. Daí para frente é tudo zero. Então, o Q de T, ele vai ser Q0, mais o primeiro comutador, que deu P sobre M, e eu calculo em tempo zero. P0 sobre M vezes T. O segundo comutador deu menos G sobre M. E aí eu calculo, tem a série, tem 1 meio do segundo comutador, então fica 1 meio G sobre M T quadrado. Certo? Que é a solução da partícula aí no campo gravitacional. Certo? E para o P é a mesma coisa. Se você quiser fazer a equação de movimento para o P, a gente calcula o comutador de P com H. Então, a parte P2 sobre 2M comuta com P, eu só preciso de P com G vezes Q.
O G é constante, P com Q é menos 1, dá menos G, que é constante. Então, todos os outros comutadores já são nulos. Então, o P de T é P0 menos G vezes T e acabou. Tá? Então, a gente vai fazendo essa série de comutadores, vai montando a série no tempo, né? E, eventualmente, se a gente levar tudo em conta, a gente tem a solução direitinho. Aqui é um caso muito simples, onde a série trunca. Em geral, essa série pode ser infinita, mas a gente chega na solução do mesmo jeito. Então, escrever a equação de movimento desse jeito, isso aqui é vamos dizer assim, é uma solução formal da equação de movimento. Né? Assim como a gente diz que em mecânica quântica a gente tem essa solução formal psi de t, é E a menos IHT sobre H cortado, psi de zero. Aqui a gente tem que U de t é E elevado a comutador com H vezes t, U de zero. Tanto uma quanto a outra são soluções formais, porque, em geral, eu não conheço a exponencial da newtoniana, né? Eu tenho que calcular esse operador exponencial, e aqui eu tenho que calcular essa série toda para chegar na solução final. Mas, novamente, é um paralelo bem interessante da gente conhecer. Professor, Diga. Você não escreveu MGQ, né? Que acho que seria uma possibilidade, não? Não sei se tem alguma coisa. Na verdade, aqui a gente devia ter colocado uma massa aqui, né, para ficar. Eu pus uma constante arbitrária aqui, mas para ficar realmente o campo gravitacional tem que ser MG, né? Por isso que ficou um M a mais esquisito. Eu também notei isso quando eu estava fazendo a solução agora. Onde é que está? Porque daí eu queria interpretar, né, que queria dizer, né, o cochete de Poisson entre Q e H. Ah, tá. Dá o P0 sobre M, né, e o outro dá o menos G. Seria isso. Vamos corrigir aqui, vamos colocar aqui rapidinho, só para ficar mais, acho que mais elegante, né? Vamos pegar isso aqui e escrever como MG vezes Q. Então, onde tem G, a gente multiplica por um M a mais, né? Então, aqui na primeira o comutador não muda, aqui no segundo a gente coloca um M a mais e o M cancela. Então, vai ficar menos G. Isso, que é a aceleração, né? A gente está na derivada segunda, né? É o termo de derivada segunda. O primeiro é a velocidade, né? Isso, exatamente. Isso, bem lembrado. O primeiro dá a velocidade, que é o termo linear no tempo, e o segundo dá a aceleração. Exatamente. Vamos corrigir. E outra coisa, né? Diga. O fato de ter truncado quer dizer que esse é o resultado exato, né? Isso, exatamente. Esse é o resultado exato. Pela simplicidade desse potencial, né? Isso, exatamente. Então, não tem mais nada para ajustar com ordens superiores, mas já está ajustado. Se a gente fizesse o oscilador harmônico, a gente ia ter a série inteira, e a gente, depois de fazer vários termos, a gente ia reconhecer a série como a série do cosseno e do seno, e ia somar. Agora, deixa eu só corrigir aqui também para ficar certinho, colocar uma massa aqui. Então, aqui tem uma massa, e se a massa cancela, isso, a gente já fez lá em cima. E aqui também mata aqui. Tá, isso, exatamente. Então, se você está interessado só em... Matar isso aqui, opa. Sobre 2. E se você é um problema muito complicado e você trunca essa série, ela vai valer só para tempos curtos, né? Então, isso vale para... Isso. Se você quiser realmente resolver, tem que fazer a série toda e dar um jeito de somar. Então, para o oscilador harmônico dá para fazer. A série é infinita, mas você começa a reconhecer um termo em função do anterior e você vê que vai aparecer a série do seno e cosseno e dá para montar a solução completa. Mas, em geral, é difícil. Assim como é muito difícil resolver a equação de Schrödinger dessa forma, né? Quando você tem um problema de spin, por exemplo, a hamiltoniana é um SZ,
Aí você sabe que a exponencial de uma matriz de Pauli tem um jeito de somar, né? Tem um jeito de fazer, mas, em geral, é complicado. Então, é mais para você usar formalmente, para fazer passos intermediários, né? Até que, em algum ponto, você tem que fazer a conta, né? Pôr a mão na massa e fazer a conta. Professor, mas como um comentário, eu achei uma expressão bastante geral, né? Então, quer dizer, dado uma hamiltoniana que descreve o sistema unicamente, você tem a evolução temporal de qualquer grandeza, né? Desde que ela, obviamente, Isso. cumpra ali. Não, Então, exatamente. eu achei bem geral essa expressão. Isso, mas veja que isso é geral. Agora, a equação de movimento em si, né, o du/dt, como sendo cocheia de Poisson de U com H, é a equação de movimento. Então, você pode abrir esse cocheia de Poisson e ter a equação de movimento. Isso não te dá a solução, né? Só te dá a equação. Você tem que resolver ainda a equação. E isso aqui é a solução, só que ela está escrita de um formato que é um pouco enganoso, né? Que você tem que, de fato, abrir, né, todos esses comutadores aqui, esses cocheiros de Poisson, calcular todos eles. Você vê que para calcular esse, você precisa desse, né? Então, é um sequencial do outro, mas é isso, é a solução geral. Então, é interessante, né? Certo, obrigado. Professor, só uma coisa. Quando você mostrou o operador, eu não entendi direito como você colocou o zero em evidência. Eu perdi ele. Então, aquilo é uma coisa bem formal, né? A ideia é o seguinte, a expansão do U é essa daqui. Opa, onde é que está? É essa daqui. Esse é o jeito explícito de escrever. É os cocheiros de Poisson um dentro do outro. Agora, a gente olha que o U ele aparece uma vez só em cada termo. Então, eu vou definir um operador. Então, esse operador aqui, isso aqui é um operador agora. É um cara que tem a seguinte definição. Não podia ter um espacinho aqui. Eu posso definir assim. Isso aqui é um operador tal que, quando eu aplicar isso aqui numa função f, o resultado dessa operação é o cocheiro de Poisson de H com f. Tá? Então, é como se eu tivesse... Imagina que eu falo o seguinte, eu tenho esse operador... deixa eu começar do outro lado. Eu tenho o operador momento, px, que a definição dele é a seguinte, quando eu aplico numa função de x, o resultado é menos GH cortado df de x. Então, aqui é algo parecido. Eu estou definindo um operador clássico, que atua em funções do espaço de fase. E como que ele atua? Eu defino ele desse jeito. O resultado do operador sobre uma função f é uma outra função, que é o resultado do parênteses de Poisson de f com h. Então, se eu defino esse operador, eu posso, vamos dizer, tirar o f, né, e escrever esse cocheiro de Poisson como um operador aplicado em f. Então, é isso que eu fiz aqui. Então, esse operador aqui, ele age no zero, enfiando o zero aqui dentro. Esse outro aqui, mesma coisa. Eu só não gostei muito da sua anotação, professor, porque, na verdade, a gente primeiro tem que avaliar em U, né? E depois que a gente... a gente aplica o operador em U e depois avalia em zero. Mas você vê que, na verdade, não faz diferença, né? Porque você está falando em funções de Q e P. Então, você pega uma função de Q e P, faz o cocheiro de Poisson com H, que é outra função de Q e P, dá uma função de Q e P, e onde tem Q e P, você põe Q0 e P0. Você pode fazer já tudo com zero, né? Você pode pegar o U de Q0 e P0, cocheiro de Poisson de H de Q0 e P0, faz o cocheiro de Poisson de um com o outro, como se fosse Q e P, e já está calculado, né? Porque é a mesma função, né? Então, tudo bem, pode não ser muito, muito rigoroso, né? Mas... Eu entendi, a gente já coloca o zero no H, né? E daí deriva tudo como se fosse em relação aos zeros. Isso, exatamente. Isso seria a ideia. É um pouco assim... É um jeito de tornar a coisa mais... numa forma mais simples. Então, tem que fazer
essas concessões aí, né? Mas essa é a ideia. Acaba sendo só um jeito para escrever a coisa de uma forma simples. Né? Isso, exato. Só compactar tudo e ter essa conexão aí com a teoria quântica, mas ninguém, eu acho que resolve nenhuma equação de movimento assim, mas formalmente eu acho que é interessante de olhar. Não tá certo, agora ficou claro. Obrigado, professor. Legal. Muito bem, então vamos agora olhar então esse negócio das distribuições no espaço de fase. Aqui eu não preparei muita coisa, eu vou ter que ir fazendo aqui com vocês. Então, qual que é a ideia aqui? Então, eu vou usar essas equações que a gente derivou e pensar agora no seguinte sentido. Eu tenho um sistema, eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma newtoniana conhecida, mas eu não tenho certeza da condição inicial. Eu quero fazer uma descrição probabilística do meu sistema. Então, eu vou definir uma função, eu vou chamar aqui de D, que é uma função densidade, de QP igual a zero, que me dá a probabilidade do meu sistema estar nesse ponto em T igual a zero. Então, aqui, por exemplo, eu fiz um esqueminha. Né? Então, por exemplo, eu tenho esses pontos aqui, que são onde o meu sistema pode estar. Eu vou levar isso para o limite de um contínuo. Né? Então, pode ser que o sistema seja mais provável de estar nessa região do que está muito longe, então eu tenho uma noção de onde ele está em volta de um certo ponto, mas eu não tenho certeza. Então, eu começo com essa função probabilidade do sistema estar lá em T igual a zero. Eu tenho uma condição de normalização, então que a integral dessa função no espaço de fase é 1, isso deve valer a todo instante de tempo, né? A partícula tem que estar em algum lugar, com algum momento, então essa integral é 1. E se eu pensasse é mais fácil pensar, às vezes, do ponto de vista de pontos discretos e depois tomar o limite, essa densidade seria, eu posso pensar que eu tenho um ensemble de condições iniciais, né, um conjunto de pontos possíveis e condições iniciais, e a densidade é o número de pontos no meu ensemble por unidade de volume. Então, aqui, eu vou ter uma densidade alta, tem bastante pontos nesse volume, aqui eu tenho uma densidade baixa, a densidade vai caindo conforme eu me afasto. Então, é densidade, é o número de pontos do ensemble por unidade de volume. Você pode pensar no D dessa maneira. E a primeira coisa que eu vou tentar convencer vocês é que dt é zero. A derivada total dessa função tem que ser zero. Então, por que isso deve acontecer? Então, vamos pensar aqui de novo, fazer novamente um desenho. Então, eu tenho aqui QP. E eu vou pensar assim, eu vou pensar discreto, do ponto de vista discreto, que é mais fácil. Então, imagina que eu tenho alguns pontos no meu ensemble circundados num certo volume. Tá? Então, eu tenho aqui um certo ΔV, um volumezinho. Dentro desse volumezinho tem ΔN condições iniciais possíveis para o meu sistema. Então, o que acontece quando a evolução temporal age? Então, cada um desses pontos, então, se o sistema tivesse num ponto específico, eu teria uma trajetória específica para esse ponto. Se ele tivesse aqui, ele vira para cá. Se ele tivesse aqui, ele vira para cá, etc. Então, cada ponto tem a sua dinâmica, certo? Então, deixa eu apagar esses traços para não ficar muito bagunçado. Então, o que acontece depois de um certo tempo? Então, muito bem. Primeiro, essa região, esse volume que circunda esses pontos que eu escolhi, ele vai se propagar e o tamanho do volume vai ser o mesmo. Eu tenho conservação de volumes no sistema newtoniano. Então, essa região inicial, eu dei o nome, eu não fiz nada aqui. Eu vou chamar, deixa eu dar nomes diferentes aqui, eu vou chamar a região de R, tá? A região inicial, que tem um volume ΔV, certo? Então, essa região se propaga para essa região no tempo t, e o volume da região no tempo t é igualzinho
o volume inicial, porque é um sistema hamiltoniano que preserva volumes. Certo? O teorema de Liouville. Muito bem. Esses pontos que estão no ensemble, que são os pontos azuis, essa segunda parte da prova, eles têm que necessariamente... Tá todos... deixa eu voltar aqui. Desculpa, eu fiz uma besteira aqui, 0. Eles têm que estar todos dentro do volume aqui. Eu tenho 2, 4, 6 pontos. Esses 6 pontos, nenhum deles pode sair do volume V. Então, por que isso? Por que cada ponto azul dentro de R0 tem que ser um ponto azul dentro de RT? Por que nenhum pode sair? Então, a ideia é o seguinte, se o ponto sair, então imagina que algum desses pontos cruza a fronteira no meio do caminho. Então, vamos fazer essa hipótese. Eu tenho aqui no meio do caminho um instante de tempo intermediário e eu tenho um desses pontos azuis cruzando a fronteira. Tá? Então, ele estava aqui dentro e ele está escapando para fora do volume V. O que acontece? Ora, esse ponto da fronteira, eu posso mapear de volta aonde ele estava na fronteira inicial. Certo? A fronteira também eu posso pensar como um conjunto de pontos, e esse ponto da fronteira, que é agora onde está o ponto azul, sei lá, ele estava aqui, certo? E o ponto azul, inicialmente, estava aqui dentro. Ora, se esses pontos se cruzam no mesmo ponto de espaço de fase, a cruzinha vai em cima do vermelho, isso vai contra a unicidade de soluções. Isso quer dizer que, por esse ponto de espaço de fase, se eu pensar na dinâmica reversa do tempo, eu estou dando o mesmo ponto Q e P, é o mesmo ponto no espaço de fase, um ponto vai propagar para a fronteira e o outro ponto vai entrar para dentro do volume. Isso não pode acontecer. Cada ponto define unicamente uma trajetória. As trajetórias nunca se cruzam no espaço de fase. Você tem equações de primeira ordem, né? Supondo tudo bem comportado, você tem unicidade de soluções, isso não pode acontecer. Então, uma vez que você está dentro, você fica dentro. Você não consegue escapar. Porque para escapar, você tem que cruzar a fronteira, e você não pode cruzar a fronteira, porque a fronteira corresponde à trajetória de um outro ponto. E você não pode ficar em cima dele. Certo? Então, aqui, diga. Seria mais ou menos como se eles estivessem grudados aí nesse espaço, eles não se movem dentro desse espaço, e só o espaço que se deforma. Seria alguma coisa nesse sentido? Então... Porque seria a única forma dessas coisas não se cruzarem, né? Digamos assim. Então, você vê que tanto a borda dessa região R0, né, é constituída de pontos. Então, esses pontos vão evoluir no tempo. Então, essa região toda vai andar no tempo, preservando o volume, então só vai se deformar, exato. E quem está dentro não pode sair, porque quem está dentro é uma condição inicial diferente da fronteira, né? Então, ela está aprisionada lá, não tem como escapar. Então, todo mundo anda, né? Então, esse ponto aqui, sei lá, ele veio para cá. Agora, a fronteira, esse ponto da fronteira, ele, sei lá, veio para cá. Né? Então, são todos pontos no espaço de fase. Então, o volumezinho está andando. Então, esse volume que eu estou usando para englobar os pontos, ele se desloca. Os pontos se deslocam dentro dele. Então, o volume da região é preservado, o número de pontos dentro da região é preservado. Então, a gente vê que ΔN, ΔV, aqui em T igual a 0, vai ser o mesmo ΔN, ΔV, em qualquer instante de tempo. Então, a densidade, ela é constante no tempo. É mais fácil de ver na fronteira, né? Por exemplo, o ponto da fronteira, ele sempre cai na fronteira também, por mais deformado que seja. Isso. É mais fácil de ver com isso. Isso, a fronteira é definida pela evolução temporal da fronteira inicial. Então, você pega a fronteira inicial, propaga, isso é, por definição, a fronteira propagada, né? E tudo que está lá dentro vai junto. Tá certo. Sim. Então, esse cara é constante. Além disso, eu posso fazer a seguinte afirmação, né? Se eu perguntar para vocês qual que é a probabilidade, imagine, então, que eu tenho uma certa densidade de pontos alta aqui.
né? E em outras regiões a densidade é baixa. Vamos pensar isso. Então, deixa eu fazer uma figura a mais aqui, para eu fazer esse argumento final. Então, eu tenho aqui QP. Eu tenho duas regiões. Então, eu tenho uma região aqui de alta densidade, vamos pintar assim. Eu tenho uma outra região aqui de densidade mais baixa. Então, eu tenho todo o ensemble, né? Só estou olhando dois pedacinhos. Então, esse cara aqui se propaga, então, depois de um certo tempo T, eu vou ter esse cara aqui e eu vou ter esse outro aqui. Os dois mantendo o volume constante. Aí eu posso perguntar para vocês, qual que é a probabilidade de eu... Deixa eu precisar de mais folha aqui. Então, qual que é a probabilidade de eu estar nesse ponto aqui, se eu dou esse Q e P, qual que é a probabilidade então, de eu estar nesse ponto QP no instante T? Essa probabilidade é a mesma probabilidade que eu tinha inicialmente. Certo? Essa densidade se mantém constante. Então, se isso for tudo muito pequenininho, a probabilidade de eu estar nesse ponto é a probabilidade de eu estar no ponto Q0, P0, que propaga para cá, vamos fazer o verdinho aqui. Então, se esse ponto veio para cá, no tempo T, ele carrega consigo sua probabilidade, a probabilidade é constante. Então, a probabilidade de eu estar aqui no tempo T é a probabilidade de eu ter saído daqui inicialmente. Então, a probabilidade de QPT é a probabilidade de Q0, P0 no tempo zero, onde Q0, P0 é o ponto que evolui para QP no instante T. Deixa eu, só para ser mais convincente, talvez, imagina que você tem um sistema discreto, né, que você tem um ensemble, um último exemplo, que eu já abro para vocês perguntarem. Eu tenho aqui... Então, imagina que eu tenho um ensemble que só tem 4 pontos. Eu só tenho incerteza, ou ele está nesse ponto com probabilidade meio, ou ele está nesse ponto com probabilidade 1/4, vamos pôr 3 pontos. Não, vamos pôr 4 pontos. Aqui. Tá? Então, eu tenho essas 3 probabilidades. Eu sei que o sistema está num desses pontos em T igual a 0, com essas probabilidades, e eu quero saber onde é que elas vão estar no futuro. Então, imagine que cada um desses pontos propaga, né, e eles vão vir para cá. Então, esse ponto, o meio, vem para cá, 1/4 vem para cá, 1/8 vem para cá, esse outro 1/8 vem para cá. Tá? Então, depois de um tempo T, esses pontos estão aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade de eu encontrar o sistema nesse ponto no instante T? É meio, certo? Porque ele tinha meio de chance de estar no ponto inicial que veio para esse. Qual que é a probabilidade de ele estar aqui agora no instante T? É 1/8, certo? Porque a probabilidade dele ter saído daqui é 1/8. E se ele saiu daqui, com certeza ele chegou aqui. Então, ele mantém a sua probabilidade. A probabilidade dele estar aqui é 0, porque nenhum ponto chegou aqui. Não tem nenhuma condição inicial do ensemble inicial que chegou aqui. Então, é 0. Aqui é 0, aqui é 0. Só vai ter probabilidade de chegar nesses pontos. Então, se eu quiser saber qual que é a probabilidade de ele estar em QP no instante T, eu vejo qual foi a condição inicial que me levou até lá. E essa é a probabilidade. É a probabilidade inicial. Certo? E esse cara, eu posso ainda reescrever assim, né? O D... isso, então, o que eu... Não, é isso que eu escrevi, já está escrito lá. Então, o que eu tenho que fazer para calcular essa probabilidade no instante T? Eu resolvo as equações de movimento, eu acho Q de T... Deixa eu fazer de novo aqui. Eu acho Q de T em função de Q0, P0 e T. Acho P de T em função de Q0, P0 e T.
eu resolvo essas equações e escrevo a condição inicial em função de Q, P e Q. Certo? Eu resolvo para Q0 e P0 essas equações, nós vamos fazer uns exemplos, tá? E jogo ali. Certo? Então, mais uma folha só. Então, a probabilidade de eu estar nesse ponto no instante t é a probabilidade de eu estar nesse Q0, nesse P0, no instante zero. Tá? Então, eu reverto a dinâmica e acho a condição inicial, essa densidade se mantém constante ao longo da dinâmica. Está claro aqui, mais ou menos, o argumento? Professor, Diga. deixa eu ver se eu entendi. Então, o ponto do futuro, né, no futuro, né, desse sistema, depende do anterior, é isso? Isso, porque assim, né, você tem uma distribuição inicial, eu vou fazer um exemplo aqui, então a gente tem essa distribuição de probabilidade inicial e o sistema anda, essa distribuição vai andar. Então, num tempo futuro, a visualização seria assim, né, em t igual a zero, eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade, imagina que é uma coisa gaussiana, que é o que eu vou fazer. Então, ela está centrada num certo ponto, Q barra P barra, e decai, a probabilidade decai conforme eu me afasto de Q barra P barra. Então, essa é a distribuição de probabilidade, é como se fosse um ponto borrado, né? É o meu erro na determinação do ponto inicial. Então, se eu tivesse exatamente no ponto Q barra P barra, eu saberia o futuro do sistema unicamente. Certo? Esse ponto central aqui, ele tem uma certa dinâmica, ele vai vir para cá. Mas eu não sei se o sistema está aqui. Ele pode estar num ponto vizinho. Então, para onde vai o ponto vizinho? Então, se eu propagar essa dinâmica, para eu saber o que vai acontecer num tempo futuro, eu tenho que propagar todos os pontos. Então, essa distribuição vai andar aqui, ó. E a pergunta é o seguinte, no tempo t, então, no tempo zero, eu só via a distribuição azul. No tempo t, eu só estou vendo a distribuição verde. Então, eu pergunto, qual que é a probabilidade do sistema estar aqui no tempo t? É muito pequena, quase zero. Qual que é a probabilidade dela estar aqui? Já é um pouco maior. Qual a probabilidade dela estar aqui? É maior ainda. Então, eu quero saber qual que é a probabilidade. Esse D de QPT é a curva verde. Certo? É a distribuição verde. Eu estou dizendo que para eu encontrar o peso nesse ponto aqui, o que eu tenho que fazer é encontrar de onde ele veio. Se ele veio daqui, essa era a probabilidade do sistema estar aqui, então, com essa probabilidade, ele vai estar ali no futuro. Tá, deu para entender melhor agora, professor. Obrigado. Eu vou fazer... com essa diga. explicação da distribuição gaussiana, ficou mais claro que pode acontecer com... Isso, eu vou fazer agora um exemplo da distribuição gaussiana direitinho, por uma evolução da partícula livre, que é mais fácil. Então, a gente vai ver direitinho como é que isso... qual que é a cara até. Vamos calcular essa distribuição, ver como que ela fica no futuro, e tem várias coisas interessantes que dá para tirar daí. Mas a ideia é essa, né? A minha distribuição inicial é tipo uma informação da minha ignorância sobre o estado do sistema, né? Então, eu tenho só essa distribuição de probabilidades. Se ela for muito fininha, né, eu imagino que ela vai se comportar quase como se fosse um único ponto, né? Ela vai se deslocar próxima do centro, mas ela pode alargar um pouco. Então, como assim, isso seria o análogo, por exemplo, em mecânica quântica, você não tem a distribuição no espaço de fase, você tem a função de onda ou em posição ou no espaço de momentos, né? Mas você tem uma certa função de onda inicial, o quadrado dela que dá a probabilidade da partícula estar em cada posição Q no tempo inicial. Conforme você propaga, essa função de onda anda. Então, você vai ter a probabilidade da partícula estar em Q no tempo futuro. Então, aqui é o análogo clássico disso que a gente faz no espaço de fase. Não tem nenhum problema de
ter o P e o Q juntos. Então, isso seria um análogo àquela distribuição de Wigner na mecânica quântica? Então, a distribuição de Wigner, ela é uma versão no espaço de fase da função de onda, né? Mas aqui, de fato, a diferença é o seguinte: aqui, quando eu te dou um ponto aqui, isso aqui, de fato, é a probabilidade de eu encontrar o sistema com esse Q e com esse P. Na distribuição de Wigner, a interpretação é um pouco diferente. Quando você dá o valor da Wigner num ponto QP, você está dando a probabilidade da partícula estar em Q, entre Q e Q mais delta Q, em P e P mais delta P, onde delta P, delta Q é H cortado sobre 2. Você não está dando, de fato, a probabilidade dela estar num ponto. Você está dando a probabilidade dela estar numa caixinha que satisfaz o princípio de incerteza. Mas sim. Tá. Beleza. Professor, mas a função de Wigner ela tem justamente o objetivo de tentar conectar, né? Isso. Esse símbolo clássico quântico e aparece um monte de coisa estranha, tipo probabilidade negativa, se eu não me engano. Isso, exatamente. Ela não pode, então, exatamente. Ela não pode ser interpretada como uma distribuição de probabilidade real, porque ela pode ser negativa, exatamente. Exatamente. Então, não é. Se você não consegue, de fato, fazer... Seria muito estranho, né? Se você conseguisse fazer uma representação de espaço de fase totalmente fidedigna com a mecânica quântica, porque QIP não comuta, né? Então, sempre que você tenta fazer isso, tem alguma coisa que dá errado. O legal da distribuição de Wigner é que, se você integra em P, ela te dá módulo de psi de Q ao quadrado. Se você integra em P, se você integra em Q, ela te dá o módulo de psi de P ao quadrado, né, da transformada de Fourier da função de onda. Então, ela tem as distribuições marginais corretas, mas ela mesmo não é uma distribuição de probabilidade, ela pode ser negativa. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu vou precisar de mais folha, tem um último tópico para fazer, mas pode, tem tempo ainda. Vamos lá. Então, exemplo. Então, eu vou pegar a dinâmica de uma partícula livre, que é a mais simples, só um P2 sobre 2M, e a distribuição de probabilidade eu vou tomar como uma gaussiana. Então, ela vai ser assim, estou copiando aqui do livro, 2πAB, isso aqui é para normalizar, exponencial de menos Q barra ao quadrado sobre 2A ao quadrado, menos P barra ao quadrado sobre 2B ao quadrado. Então, essa aqui é uma distribuição Q barra e P barra são parâmetros, são o centro da distribuição. Ela depende de Q e P, então Q barra está fixo, não vou mexer mais. E ela tem essa cara, né? Vou fazer um desenho aqui inicial. Então, você tem aqui Q barra, tudo em 1 grau de liberdade, P barra. Então, o centro da gaussiana está aqui. E ela tem largura, né? Tem variância A na direção Q e variância B na direção P. A e B podem ser arbitrárias. Então, por exemplo, ela pode ser fininha na direção P, mas o B pequeno e o A grande. Então, vai ser uma gaussiana... Isso aqui seriam curvas de nível da gaussiana, né? Então, isso aqui é o pico da gaussiana. Não sei se dá para... Se a gente desenhasse isso aqui em 3D, seria alguma coisa assim, né? QPD. Então, o ponto Q barra, P barra está aqui, isso aqui seria uma coisa assim, né? Uma gaussiana aqui nesse espaço. Então, o pico está em Q barra, P barra, ela cai e ela não é necessariamente redonda, ela pode ser achatada, numa direção mais gorda do que a outra, mas tem essa cara. Tá? Então, essa aqui é a distribuição em P igual a 0. A e B, constantes arbitrárias aí, positivas que dão essas larguras. Então, A e B está fixo, Q barra, P barra está fixo. Vocês podem confirmar, se eu não errei na conta, que se você integrar isso aqui em P e Q, vai dar 1. A integral é 1, ela está normalizada.
Então tá, então a gente quer fazer agora a evolução temporal. Quem quer Q, D de Q, PT. Então, quem tem que fazer, primeiro, resolver as equações de movimento. Então, as equações de movimento são as seguintes. Q de T é Q0 mais P0T sobre M. P de T igual a P0. Então, eu vou inverter essas equações e escrever Q0 e P0 em termos de Q e P. Então, Q0 fica Q menos P0T sobre M. Mas o P0 é o próprio P. Então, eu posso substituir aqui. P0 igual a P. Então, qual foi minha afirmação? Foi que D de QP no instante T é o mesmo D de Q0, P0 no instante zero. Tá? Ou seja, o valor da densidade nesse ponto é o mesmo valor que esse ponto tinha em T igual a zero. Então, você vê que aqui eu estou propagando para trás no tempo, né? Fica Q menos PT, esse é o ponto Q0 de onde veio o QP, que foi o ponto que chegou em QP. Então, eu posso jogar lá na minha distribuição. 1 sobre 2π AB exponencial. Então, onde tem Q, eu vou colocar Q menos PT. Q menos PT sobre M menos Q barra ao quadrado sobre 2A2. E o P fica P mesmo. E está aí. Essa é a distribuição no tempo T. Vamos desenhar esse cara para ver se faz sentido. Vamos então fazer o desenho em T igual a zero e o desenho no tempo T para ver se a gente entende o que está acontecendo. Ops. Vou fazer assim. Q, P. Então, vamos dizer que aqui está o ponto Q barra P barra. Então, a distribuição inicialmente estava aqui. Vou fazer umas bolinhas assim. Isso aqui é aquela gaussiana representada aqui com curvas de nível. Aonde está o centro da gaussiana? Se eu olhar para a distribuição original, que está aqui, o centro da gaussiana é quando os expoentes são zero, certo? É quando Q igual a Q barra, P igual a P barra, eu estou no máximo da função. A partir daí, ela só cai. Então, onde está o máximo dessa função no tempo T? Então, no instante T, vamos desenhar de azul, em T maior que zero, o máximo está em... Então, quando o argumento daquele escala se anula, é lá que vai estar o máximo. Quando isso aqui for zero, certo? E quando P menos P barra for zero. Esse é o ponto de maior amplitude da gaussiana, o expoente da zero. Deixa eu só fazer isso aqui para aparecer. Então, isso aqui indica que o ponto Q de máximo, então, é Q barra mais PT sobre M, como P igual a P barra, eu posso escrever assim, e P igual a P barra. Ou seja, o ponto de máximo ele vai estar no mesmo P barra, mas numa posição que é Q barra mais P barra Q sobre M. Ou seja, o centro se move como a condição inicial central. Então, o centro vai estar aqui, e se a gente olhar as larguras, elas permanecem iguais. Então, isso aqui vai simplesmente deslocar no tempo T de P barra T sobre M. Eu pego essa figurinha, translado ela, essa é a evolução temporal. Então, é como se fosse, de fato, uma partícula livre, conserva o momento, e essas distribuições se mantêm a forma constante. O curioso vai vir agora, né? Mas tá claro até aqui?
Então, a gente pegou a distribuição inicial. Diga. Só uma questão, assim, com tudo que a gente viu, basicamente está para a gente falar que o espaço de fase ele é como se ele fosse um fluido assim, de mecânica do contínua e ele vai fluir, vai ter as linhas de fluxo, né? E vai ser uma coisa meio... É incompressível. Ele é compressível, eu não sei se ele vai ser estacionário também, mas parece que sim, né? Que ele ficaria... Aqui, não sei o que você chama de estação, porque ele está andando, né? Ele está se movimentando. Porque ele pode mudar, né, com o tempo. Isso. Eu já vou falar de distribuições estacionárias, assim que eu terminar esse exemplo, para ser o último ponto. Aqui eu vou mostrar algumas distribuições estacionárias, como que é a cara delas. Mas aqui, essa não é, essa daqui está andando. Certo? Sim, tem razão, eu confundi. Agora, o que é legal é o seguinte, essas distribuições, a gente pode calcular as distribuições marginais, né? Eu posso definir D de Q e T como sendo a integral da D de Q e T dP. Qual que é a probabilidade de eu estar no ponto Q, independente do valor do momento? Certo? E vice-versa, eu posso calcular a probabilidade de eu ter um certo momento, independente da posição da partícula. Então, eu integro em Q. Então, essas são as distribuições marginais de probabilidade. E eu posso fazer essas integrais a partir da expressão aqui, certo? E, além disso, eu posso calcular qual que é o valor médio da posição da partícula fazendo essa conta, né? Integral de Q, D de Q, PT, dQ, dP, esse é o valor médio da posição. Notem que eu posso fazer primeiro a integral em P e eu vou obter isso aqui. Então, eu posso calcular o valor médio da posição, eu posso calcular o valor médio de Q ao quadrado, da mesma forma. Daqui. E eu posso calcular deixa eu ver onde eu estou aqui. Eu posso calcular a incerteza na posição. ΔQ, como a raiz quadrada de Q2 quadrado, média de Q2 ao quadrado, menos média de Q ao quadrado. E mesma coisa para P. Posso calcular o valor médio de P, o valor médio de P2, e eu posso calcular a incerteza na determinação do momento, porque isso aqui é um sistema probabilístico, certo? Eu não sei onde é que está a partícula. Então, eu tenho uma incerteza, eu tenho um ΔQ, que é um erro, o desvio quadrático médio, dado por essa distribuição. Então, isso são quantidades totalmente ilegítimas de calcular pelo caráter estatístico do programa. Eu não vou calcular, vou dar os resultados aqui. É um exercício para vocês calcular, a gente pode fazer alguns deles na aula de exercício. Os resultados são basicamente os seguintes. O valor médio de Q, no instante t, né, calculando com a distribuição QPT, ele dá Q barra mais P barra T sobre M, como a gente já olhou. O valor médio de P, no instante t, dá T barra. O valor médio de Q ao quadrado, no instante t, ele dá A ao quadrado, que é a incerteza da distribuição, mais Q barra mais P barra T sobre M ao quadrado, mais B2 T2 sobre M2. Ou seja, a incerteza na posição aumenta com o tempo. Tá? Você vê que em T igual a zero ela tem um valor e ela vai aumentando com o tempo. O ΔQ, que é o desvio quadrático médio, ele dá o seguinte. Então, no instante t, ele dá A vezes a raiz quadrada de 1 mais B2T2 sobre M2A2. O ΔP, fazendo as contas também, dá B, que é constante. Então, se vocês... deixa eu ver se eu tenho aqui. E eu tenho a distribuição marginal também, só para terminar. Tem que fazer isso, porque senão desaparece.
vou escrever aqui embaixo, a distribuição marginal, acho que dá para colocar aqui, no tempo t. Então, se a gente integrar aquela distribuição sobre os momentos, ela dá o seguinte, dá 1 sobre raiz de 2π delta Q de t, onde o delta Q está em cima, exponencial de menos Q barra t sobre m ao quadrado sobre 2 delta Q de t ao quadrado. Tá? Ou seja, essa distribuição marginal, se a gente desenhar aqui em função de Q, então ela começa como uma gaussiana centrada em Q barra, com largura A, que é o valor do delta Q de t em t igual a 0, e conforme o tempo passa, ela se propaga para a direita. Então, esse ponto aqui anda conforme o movimento médio, mas a distribuição alarga e vai abaixando. A largura ΔQ aumenta no tempo. E isso aqui, essa descrição, esse D de QP, é idêntico ao resultado quântico da partícula livre. Se você pegar um pacote gaussiano, propagar com a equação de Schrödinger para a partícula livre e tomar módulo quadrado, você vai ter um resultado exatamente igual a esse, com a diferença de que aqui, essas constantes A e B, que são as larguras das gaussianas, elas podem ser qualquer coisa. Na mecânica quântica, não. A e B, eles estão limitados pelo princípio de incerteza. A vezes B tem que ser maior ou igual que H cortado sobre 2. Tá? Enquanto que aqui eu posso ter essas incertezas arbitrariamente pequenas, porque é um problema clássico. Mas o que você obtém da visão aqui que é T, né? Não é P. D de Q no instante T. Então, aqui é T igual a 0, T maior que 0. É bem similar. Ou seja, apesar de no espaço de fases a gente ver esse comportamento muito simples, né, de você simplesmente escorrer a função de onda para cá, quando você projeta em P ou em Q, a coisa fica mais complicada. E a mesma coisa acontece com a função de Wigner. Né? A função de Wigner para a partícula livre, ela faz exatamente isso que a gente está vendo nessa figura. Ela também se desloca bonitinha, mas quando você integra, faz as marginais, você acaba recuperando os resultados corretos aqui de cada representação. Certo? Então, fica como exercício para vocês calcularem essas quantidades todas. É só fazer integral gaussiana, a gente pode fazer algumas delas na aula de exercícios. Professor, só uma coisa, eu estou confuso com duas coisas. Do jeito que você propôs ali a sua distribuição, eu tive a impressão primeiro que seu A e B eles eram fixos, né? E você só ia transladar a sua distribuição. Aqui? Isso. Então, mas você vê que a coisa é um pouco sutil, porque a dependência nos momentos, ela aparece aqui dentro, né? Ela aparece aqui e aqui. Então, quando você vai integrar sobre os momentos, você tem que completar uns quadrados aqui para fazer a integral. Você tem P quadrado aqui, tem P quadrado aqui, tem termos cruzados. Quando você faz isso, é gozado essa conta, porque é difícil de enxergar, né? Porque aqui dá a impressão que quando você projetar em Q, você vai ver a gaussiana, você projeta aqui e dá a mesma gaussiana, mas não dá. Ela dá uma gaussiana diferente. Eu não tenho muita intuição também para entender por que aqui ela dá isso e aqui ela dá isso. Mas o problema é que o valor do momento nesse... não sei. Quando você faz a conta, é evidente. Quer dizer, o P aparece em mais de um lugar e você... quando você integra em Q, por exemplo, você pode chamar todo esse negócio aqui de uma outra variável x. E aí você faz integral sobre x e o P some.
e a marginal que fica em P continua gaussiana. Então, a distribuição em P, ela é uma gaussiana que mantém a largura constante. Mas em Q, não. É bem curioso isso. É bem curioso. Quer dizer, na verdade, o que eu acho que acontece é o seguinte, eu acho que esse meu desenho está errado, né? Porque essa translação que eu estou fazendo aqui não é perfeita, né? Porque a dependência em P é mais complicada, né? Eu vou tentar fazer um desenho disso no computador, fazer uma figura dessa função, porque eu acho que, na verdade, o que acontece é que isso aqui não é uma translação, não é só uma translação da curva inicial. Não pode ser, né? Porque a função muda, né? A dependência com P é diferente. Então, eu acho que, de alguma maneira, o que eu acho que acontece é que ela fica mais alongada, né? Essa distribuição, não só ela desloca, o centro desloca, como ela vai ficando mais comprida. Não, com certeza, né? Porque você vê que, vamos pensar alguns pontos aqui. Se você propagar esse ponto tem um momento alto, ele propaga rápido. Esse ponto tem um momento baixo, ele propaga devagar. Então, essa distribuição, acho que ela fica meio... não sei se eu vou saber desenhar, fica assim, né? Parece fazer sentido isso. Eu acho que é isso. Então, esse desenho não está bom. Então, professor, aquele A e aquele B que você colocou, se eu entendi agora como se fosse, seria tipo um A e um B linha, né? De quando você fez uma evolução temporal, você está calculando quanto vai ser o A e o B novos. Não. Sim, seria como se fossem... mas o A e B em si são constantes, né? Eles dão isso. Quando você propaga... É um desvio padrão lá embaixo, né? Por isso que eu fico confuso. O desvio padrão daí, ele aumentaria com o tempo, né? Isso, o desvio padrão aumenta com o tempo, exatamente. Então, quando você calcula os valores médios todos, aí você vê que o desvio padrão ele acaba aumentando com o tempo, exatamente. Não, o que eu tinha confundido é porque do jeito que está escrito lá, ele lembra muito, né, o desvio padrão de quando está escrito na gaussiana. Isso, eu confundi na hora. Que é o do T0, de fato. Isso, o A é o desvio padrão de T0, exatamente. Isso, mas aí conforme o tempo muda, o desvio padrão muda, não é mais A. Isso. Lembra uma coisa, professor, que eu estou um pouco confuso, que quando a gente tinha mostrado o teorema de Liouville, eu fiquei com a impressão de que como cada volume, você pensar num cubinho, né? Ele sempre vai ir para um outro, não um cubinho, mas alguma outra coisa que vai ocupar o mesmo volume. Eu tinha a impressão que disso e com o que a gente analisou agora, a probabilidade ela não ia poder se espalhar, né? Porque a coisa ela flui como se ela fosse uma massinha. Não tem como as coisas se atravessarem, por causa disso que a gente conversou também. Então, eu acho estranho essa coisa da probabilidade de espalhar. Eu tinha a impressão que elas não iam espalhar. Tá? Então, mas que é o seguinte, quando você olha aqui no espaço de fase, você vê que esse ponto aqui tem peso 1, é o peso máximo, vamos dizer assim, né? Quando o argumento da exponencial é 0, e esse ponto central também. Então, ele carregou o seu peso, certo? Então, cada ponto carrega o peso. Então, esse ponto aqui, que andou rápido, ele está aqui, e essa altura é exatamente igual a essa. Então, é como se cada ponto tivesse uma barrinha em cima dele, que é a sua altura, e ele carrega essa altura junto. Agora, quando você projeta, isso se perde, né? Então, por que alarga? Justamente, lembra que na aula passada a gente fez o desenho a gente propagou um quadradinho, né? A gente pegou uma região quadradinha, o que acontece com essa região é que quem está em cima propaga mais rápido, faz isso. Então, ela deforma, então tem um certo alargamento aqui, né? Então, os Qs agora podem ser desde aqui até aqui. Ele alargou, mas o volume é o mesmo ainda. Tá certo, entendi. Então, ele sempre vai ocupar esse mesmo volume, então, por exemplo, não poderia acontecer de eu começar com uma gaussiana e essa coisa se espalhar no espaço todo e ficar uniforme. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque no espaço de fase, essas alturas têm que se manter. Vai ter sempre um ponto lá que está com a altura grandona, que é o ponto de máximo, ele vai carregar aquela altura e não tem como aquela altura baixar. Então, esse cara aqui, que tem a altura máxima, ele está sempre presente, ele está aqui, só que esses pontos vão se afastando um do outro, né? Vai ficando menos denso. Como isso aqui vai se esborrachando, então a densidade de pontos vai caindo.
Então, a probabilidade de você achar partícula num certo uma regiãozinha aqui, de tamanho fixo, vai diminuindo com o tempo. Então, se você fixa uma região de volume 1... diga. Não, desculpa te cortar, é que eu ia contestar justamente isso. Será mesmo que a densidade muda? Porque se as alturas continuam, que nem eu acho que a imagem, né, até olhando o retângulo de cima também, que fica mais simples, né? Vai virar meio que na diagonal, né? Agora, a altura ali, o ΔP, digamos assim, o ΔP vai continuar o mesmo, né? Porque o momento é constante, né? Exato. Mas se as alturas vão continuar a mesma, isso não quer dizer que a densidade não muda? Então, porque eu acho que não, porque imagina que aqui você tem a distância, vamos pensar na vertical, deixa eu voltar. Imagina que a distância, você pega esse ponto e sobe um certo delta, tem que ser na direção Q, eu acho. Anda um certo delta Q aqui e você vê a diferença de alturas que você tem, certo? Então, você vai do máximo para, sei lá, metade do máximo, numa certa distância. Quando você olhar aqui na frente, para você ir do máximo até metade do máximo, você vai ter que andar mais. Não, mas ela não está alongada só nesse eixo X, ela também está girada. Eu acho que não está girada também, isso, mas de qualquer forma vai. Não sei se pode ser que se mantenha. Pode eu ser, acho que visualmente, só se a gente botar no computador mesmo. Isso. Pode ser que você tenha razão. Esse desenho é meio enganoso, né? Olhando o quadradinho é mais fácil, né? Ele vai ficando meio diagonal, né? Não tenho certeza. Eu sei que a variância na direção Q vai aumentar, não vai? Porque você vai esticando. Aqui você podia estar só nessa distância, aqui você pode estar mais longe. Quando você esperar um tempão, a diferença entre os... Quer dizer, teria que calcular... Não, aqui, quer dizer, na gaussiana, a gente tem certeza que a variância em Q está aumentando. Né? A gente faz a conta e vê que ela está aumentando. Mas é a variância em Q. Mas depois que integra, né? Depois porque daí você cai... Isso. Porque, veja, eu acho que até no quadrado ali dá para ver. Imagina o ponto central do quadrado até a sua aresta na direção Q. Tá. Mesmo ali no deformado, a gente até viu isso na aula passada, que mantém a mesma distância, né? A base, por exemplo, tem o mesmo tamanho. Todas as fatias têm a mesma largura do quadrado, só que cada né? Verdade, degrauzinho. Então, eu acho que... Não, você tem razão. Pode ser que aqui no espaço de fase mantenha, né, a densidade. Né? Você tem razão. Acho que é só quando projeta mesmo que perde isso. É verdade. Porque como ela tá inclinada ali também, né? Mas quando você integra, você perde aquela inclinação, né? É justamente o desenho que você fez ali em cima. O ΔX realmente aumenta se você integrar. Se você olhar só... É verdade. Acho que você tem razão. Então, professor, mas e se a gente for pensar que a gente está fazendo uma comparação com o caso quântico? Se eu tivesse um pacote de onda, no espaço, ele está livre, não tem nenhum potencial, o que vai acontecer é que se eu não estiver me confundindo de nada, a gente consegue fazer uma decomposição de Fourier e cada momento ali vai, né? Isso. Cada momento, a distribuição dos momentos eu não espero que mude. Só que a posição ele vai abrindo. Então parece que está abaixando a altura nesse. Isso não é o que está acontecendo aqui, né? A nossa altura ela mantém, porque eu estou vendo, só deforma. Então tem uma diferença bem grande aí. Mas no espaço de fase, exato. Quando eu estou falando no espaço de fase, de fato é diferente. Mas quando eu projeto em coordenada para fazer uma comparação mais direta com o módulo quadrado da função de onda, aí eu vejo que está achatando. Você vê que esse ΔQ, que é a variância da gaussiana propagada, está aumentando no tempo. Então, ela está abaixando. Perfeito. É quando a gente tira a dependência do momento, né? Isso, exatamente. Depois que integrou, aí ele passa a exibir esse efeito. Até mesmo o pico cai também, né? Que não cairia. Cai. Isso, exato. Não cai no espaço de fase. O pico cai porque só que está aumentando. Está sempre normalizado, né? Então, se ela alarga, ela tem que abaixar. Então, o valor no máximo é quando o expoente é 1, ele está abaixando porque esse ΔQ está aumentando. Então, de fato... Professor, só para encerrar isso, é engraçado para mim esse resultado, porque assim,
Intuitivamente, para mim, se eu pegasse uma caixa e colocasse alguns átomos lá, né, bem concentrados, com uma velocidade, eu esperava que a entropia fosse aumentando, né? E os dados ficassem equiprováveis no caso da caixa, né? Que eu chamo microcanônico. E não é o que acontece aqui. Não, então, é que aqui... bom, primeiro que não tem a caixa, né? Só está propagando o livro, né? Mas... porque se você botar esse negócio numa caixa, de fato, quando ele bate na parede e começa a voltar, fica uma zona e vai acabar ficando meio uniforme mesmo. Mas não sei se a analogia é tão direta. É interessante pensar, porque é estranho, porque para mim, mesmo a parede não era para deixar isso acontecer, porque a gente justamente a gente estava conversando, né, que as caixinhas, não no espaço só do espaço, o espaço das posições, espaços das posições e momentos, eles mantêm, né, a densidade. Aqui eu te digo o que acontece. Se você tiver uma caixa que tinha uma parede aqui, claro, nessa projeção, né, o que vai acontecer? A partir vai bater na parede e vai voltar. Então, é como se ela tivesse continuado reto, mas conforme quem vai passando, você vai invertendo o momento. Então, o pacote vai continuar largando, mas você vai estar refletindo ele pela parede. Então, ele vai ficar tão largo que ele vai acabar ficando uniforme dentro da caixa. Você vai ter uma distribuição uniforme dentro da caixa. Mas não vai ter interferência nenhuma, né? Se fosse função de onda, isso poderia ter interferência, aqui não vai ter. Enfim, a gente tem que ter em mente que, de fato, isso aqui não é mecânica quântica, né? Isso aqui é mecânica clássica, é propagação de Anselmo, então as analogias vão furar em algum momento, né? Mas é interessante que dá para levar a comparação longe até, né? Dá para a gente ver efeitos similares que acontecem. Outra coisa para ficar atento também, né, professor, é que o espaço de fase é um espaço abstrato, né? Não tem como a gente colocar uma parede ali para visualizar, né? Então, o fato dela não esparramar naquele espaço de fase e a distribuição não ficar uniforme, né? Eu acho que não sei se tem. Não tem, mas você pode falar que o espaço de fase na direção Q vai de 0 até L, e P é arbitrário, né? Então fica assim uma faixa. Então, você não pode ter um potencial infinito ali. Entendi. Daria para visualizar ali também, porque tem uma coordenada que é espacial, né? Isso, exatamente. Você só põe na coordenada espacial a limitação. Beleza. Gente, deixa eu falar só mais uma coisinha para encerrar esse tópico, que é o seguinte, essa distribuição de probabilidade que a gente viu, ela é dinâmica, ela está andando. Certo? Ela não é estacionária. Será que a gente pode pensar em distribuições estacionárias que não mudam no tempo? Distribuições... Então, só quero dar 3 exemplos e a gente encerra. A gente pode depois discutir mais estacionárias na sexta-feira. Então, o que acontece? Para uma distribuição ser estacionária, além do dt dela, a derivada total tem que ser zero, eu quero que a derivada parcial também seja zero, eu quero que ela seja realmente, não ande no tempo. Então, eu vou impor que dt, então, que é comutador com h, mais derivada parcial, seja zero, e a derivada parcial também seja zero, ela não ande no tempo. Então, isso aqui vai implicar que ela é uma constante de movimento, no sentido mais usual, que ela comuta com o hamiltoniano. Essa densidade tem que ser tal que a parênese de equação dela com a hamiltoniana é nula. Então, qual que é um jeito simples de eu propor distribuições que vão ser, com certeza, estacionárias? Então, olha, se a distribuição for uma função do próprio hamiltoniano, então H comuta com H, né? O x de equação de H com H é zero, e, portanto, a distribuição toda vai ter essa propriedade. Eu vou dar 3 exemplos que vão convencer vocês aqui. Exemplo 1.
Esses exemplos eu vou dar as distribuições sem normalizar, a gente pode normalizar uma delas depois. Então, imagina que a sua distribuição é assim, ó. Ela é uma delta de E menos H de QP. Ou seja, essa aqui é chamada de distribuição microcanônica. E era assim, todos os pontos que estiverem na superfície de energia têm um certo peso, que é igual para todos eles, e se você estiver fora da superfície de energia, o valor da distribuição é zero. Então, isso aqui depende desse parâmetro E. Então, por exemplo, se você tiver num oscilador harmônico, então você tem aqui, você fixa uma energia, então isso aqui é a superfície de energia H igual a E. Então, você está dizendo que os seus pontos do seu ensemble, da sua distribuição, estão todos distribuídos sobre a curva de energia. Não tem nenhum ponto do seu ensemble fora dessa região. E por que essa distribuição é invariante? Ora, porque todo ponto que está na superfície de energia H permanece na superfície de energia H. H é conservado, certo? Com H independente do tempo. Então, esse ponto aqui, ele anda, mas ele anda, vem para cá. Esse ponto vem para cá, esse ponto vem para cá. Então, o D propaga sobre ele mesmo, né? Apesar dos pontos andarem, a distribuição em si é estacionária, porque você tem a conservação de energia, certo? A normalização, se a gente quiser normalizar, a gente tem que colocar aqui uma constante C e tem que impor que essa distribuição integrada em dq, dp, seja igual a 1. Então, aí você tem que dar um jeito de usar essa função delta para fazer uma das integrais, integrar a outra, etc., para deixar normalizadinho. Tá? O outro exemplo é a distribuição de Boltzmann. Então, exemplo 2. É Boltzmann. Então, você diz que a distribuição vai ser E a menos beta H de QP. Tá? Então, os pontos, agora você vê, todos os pontos no espaço de fase contribuem, tem uma probabilidade, né? Dado um ponto QP, você calcula o valor de H daquele ponto, E a menos beta H é o valor da densidade. E você deveria normalizar pela integral menos beta H de Q de P, certo? Que é a função de partição clássica. Então, essa distribuição é estacionária porque ela é uma função de H, certo? Então, se você calcular o coeficiente de Poisson de D com H, isso vai dar zero, né? É só expandir a exponencial, vai dar 1 que comuta com H. Beta H, H com H é zero. H2 com H é sempre zero. Então, essa distribuição comuta também com H, é uma distribuição estacionária, então você pode evoluir o Q e o P. Então, é fácil ver, né? Dado um Q e um P, o H de Q e P é constante no tempo. Então, o valor da densidade daquele ponto não muda com o tempo, porque ele só depende da sua energia, a energia é fixa. Então, isso aqui é uma outra distribuição estacionária. Então, está aí dois exemplos. Certo? Professor, essa integral é de menos infinito até infinito, né? Isso, essa integral, isso, em todo espaço de fase, exatamente. Exatamente. Tá, então, essa distribuição, se você desenhar, você pode calcular a dinâmica, você vai calcular H de Q de T, P de T, mas H de Q de T, P de T é igual a H de Q0, T0, então o mesmo H é o mesmo valor, ela não muda. Tá, então, são distribuições clássicas aí da mecânica estatística. Acho que chega por hoje, né?
Eu ia falar uma coisinha a mais, mas eu vou deixar para outra hora. Eu ia falar um pouquinho sobre o teorema de Liouville para sistemas gerais que não são necessariamente hamiltonianos. É uma discussão simples, mas eu faço outra hora. Vou até deixar aqui anotado, eu fiz aqui, mas é um pouquinho longo, eu teria que explicar. Eu faço outro dia, eu faço essa parte com mais calma. Certo? Mas, diga. Essa última parte que você passou hoje está no seu livro, não achei? Essa parte de física e estatística? Tá sim, tá na parte 5, capítulo 5. Isso aqui é item 5.9. Eu tenho o teorema de Liouville, é que não tem um item marcado com isso. Eu devia talvez separar um item, né, com esse nome para chamar atenção. Mas nesse item 5.9, se você vai abaixando ali, tem algumas distribuições, tem distribuições fora do equilíbrio, tem essa gaussiana e tem esses exemplos de distribuições estacionárias. Achei aqui. Obrigado, professor. Falou. Beleza, gente. Acho que chega, né? Então, tá bom. Sexta-feira, então, eu faço aquela aulinha de exercícios, eu separei alguns problemas, a gente pode talvez fazer alguns desses cálculos de valor de desvio quadrático médio, ver como é que faz essas integrais. E eu fiz também tem um exercício que é muito chato, então eu vou mostrar para vocês, mostrar que o vetor de Runge-Lenz, ele tem parênese de Poisson zero com a hamiltoniana, é um bom exercício para calcular a parênese de Poisson. Então eu fiz um esquema aqui, eu mostro para vocês na sexta-feira também. Certo?